O capítulo 6, ele começa com essa orientação. O capítulo 5, ele fala de como deve ser o papel da mulher com o marido com a mulher, e depois dos filhos com os pais. E no versículo 4, ele vai tratar sobre os pais, homem e mulher, no que eles devem fazer. Mas eu quero atentar à figura paterna, e aí nós vamos entrar até no paralelo sobre o que isso tem a ver com a nossa vida cristã, por que é importante a figura paterna, por que é importante uma família bem planejada, por que é importante que o jovem, a jovem, amadureçam cedo. A gente vive uma geração que amadurece tarde. Existem pessoas com 20, 25, 30 anos, que têm cabeça de 15, 12, 13, está havendo um retardamento da maturidade dos jovens, por causa do quê? Do excesso de entretenimento, falta de objetivo, pais excessivamente zelosos que criam bolhas para os filhos não têm experiências de adversidades, dificuldades, não têm que providenciar nada. Tudo isso está criando uma geração fraca, frágeis, não preparadas para o matrimônio, depois também não são preparados para serem pais. E o que isso resulta? Sempre em um lar frágil. Então nós estamos vivendo um embalo disso. Antigamente, você pegava uma criança com 13, 14 anos, ela sabia o que era trabalho, ela sabia o que era produzir, ela sabia o que era desenvolver renda. Hoje, tanto a lei como os pais acham que o menino de 13 anos não tem capacidade para fazer estas coisas. Estamos criando uma geração fraca e frágil, e eles não vão saber o seu papel, nem como pai, nem como filho. Resultado disso, não vão, dentro do papel igreja, não vamos entender o papel de Deus como pai, e não vão entender o papel da igreja como filhos. Isso é um problema, é uma realidade. Pais que não sabem lidar com o papel de pais, por falta de quê? Planejamento. Família é um planejamento. Família não pode ser um acidente. O relacionamento entre um jovem e uma jovem não pode ser envolvido simplesmente na atração ou na paixão, e depois disso, de forma inconsequência, só pela responsabilidade ou obrigatoriedade de realização de matrimônio, esses dois casarem sem planejamento. Pessoas que não têm preparo emocional para lidar num relacionamento. Se não sabe lidar no namoro, não vai saber lidar no casamento. Se não sabe lidar no casamento, vai ter problema como pai e como mãe. E o problema final vai ser filhos de uma família toda frustrada. Por quê? Não tem planejamento, só tem desejo. Desejo não constrói família. Plano, projeto, constrói família. Então, por falta de planejamento, por falta de projeto, nós vivemos a cultura das famílias acidentais, e não é fora da igreja, dentro da igreja. Famílias acidentais. Como são as famílias acidentais no mundo? Um relacionamento desenfreado, um namoro que antecede ações que era só depois do casamento. Esses jovens se relacionam, têm filhos. E na minha geração, enquanto eu era jovem, um rapaz que engravidava uma mulher, sabe o que ele tinha que fazer? Tinha que casar. Aí tinha que casar. Aí era um problema gerando outro problema. Porque aquele casal tiveram um filho, porque eles só envolveram no prazer. Aí depois eles vão casar para dar uma resposta aos pais, à sociedade, quem que seja. Constroem um problema pior. Por quê? Eles queimam a etapa. O que você acha mais fácil dar certo? Um piloto de avião que passou pelo treinamento, preparação, objetivo, foco, se formou como um piloto e depois pilotou um avião, ou uma pessoa que vai pilotar um avião, depois do terceiro voo vai falar assim: eu gostei desse negócio, quero ser piloto. Qual que é o ideal para dar certo? Alguém preparado ou alguém que arriscou? O preparado. Então tem como sim você se preparar para ser um homem para um casamento, tem como sim você se preparar antes para ser um pai.
Tem sim. Você não vai saber como lidar com todas as situações, mas saberá pelo menos que você tem objetivo. Nada pode ser por acidente. No mundo é tudo assim. Agora, como que são as famílias acidentais do meio cristão? O jovem não quer ficar solteiro, a jovem não quer ficar solteiro, rodam a roleta russa do amor, mira no que tiver mais liberado, e principalmente quando tiver, como está nos dias de hoje, né, uma escassez. Tem mais água no deserto do que homem para casar na igreja. Homem para casar, você pode contar que você vai cavar com a unha e vai achar água no deserto. E o que se faz? A jovem cristã, ela quer ser zelosa. Essa jovem cristã, ela não quer caçar um namorado, um marido lá no mundo. Ela vai procurar onde? Dentro da comunidade cristã. E talvez o que resta para ela? O menos pior. O menos pior. Esse aqui pelo menos trabalha. Esse aqui pelo menos não falta ao culto. Esse aqui pelo menos tem uma idade perto da minha. É tudo uma limitação dentro do menos pior. A mulher, por sua vez, também não está assim. É mais fácil você encontrar uma rosa vermelha no meio do sertão do Nordeste do que uma mulher preparada para casar. É muito mais fácil. Gozam sim de que as mulheres amadurecem mais cedo, gozam de que as mulheres têm responsabilidade mais cedo, né? Enquanto o menino está soltando papagaio, a mulher está querendo, a menina, a jovem está querendo saber de coisas de mulher, mas pode ter maturidade de responsabilidade. É que as pessoas confundem responsabilidade com maturidade. São coisas totalmente distintas, tá? Uma pessoa ter responsabilidade, isso pode ser um traço de maturidade, mas não é maturidade em si mesmo. Responsabilidade é uma coisa, maturidade é outra. Porque uma das coisas que envolvem maturidade são os elementos da vida que essa pessoa é madura. Ela pode pagar as contas, mas não ter madura emocional para resolver um problema. Isso não quer dizer que a pessoa é madura. Então, a jovem, quando paga suas contas, talvez, ela não é aquela que, enquanto o jovem está lá, só fica rinchando que nem um cavalo rindo toda hora, tem uma jovem séria, mas talvez não tem preparo emocional para lidar com problemas. Isso não quer dizer que ela é madura. E quando ela entra para um relacionamento, é a mesma coisa que tivesse começado uma tempestade. Porque ela não sabe lidar com emoções, sentimento, razão, nada. Mas paga as contas. Aí o cara fica com menos pior. Essa aqui pelo menos paga as contas. Essa aqui pelo menos é trabalhadora. Veja que situação que nós estamos vivendo. E é isso que vai resultar em casamento, em paternidade. É nisso que vai resultar em paternidade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você que está pretendendo casar e quer casar, talvez você fale assim, eu não quero ter filhos. Já existe um grande problema aí. Que o resultado biológico da construção, eu estou falando do resultado biológico. Primeiro, resultado biológico da construção da família é filhos. É o resultado biológico. Tanto é que para você não tê-los, você tem que fazer um monte de trabalho contra a sua própria biologia natural, sua natureza, para impedir isso. Via de regra, é resultado. Tanto é que se você não buscar meios de administrar a sua reprodução, você terá tantos filhos quanto a gente tem aqui de membros aqui na congregação. Você não lembra antigamente, né? O meu sogro tinha 12 filhos e nenhuma televisão. 12 filhos. Então, o resultado biológico é ter filhos. Então, se você pensa em casar e fala assim, eu não quero ter filhos, não casa.
não casa. Porque você vai ter que viver o desafio de bloquear isso durante a sua vida toda. E se um dia você não conseguir administrar isso, viver com a frustração de ter tido um filho. A mulher que não quer ter um filho vai frustrar o marido a vida toda que queria ter filhos. O marido que não quer ter filhos vai frustrar a mulher a vida toda não ter filhos. Casamento vai gerar filhos. Agora, a gente pode entrar no mérito sobre se você deve ter muito ou pouco. Há quem diga que é uma ordem multiplicar. Há quem diga isso. Quando eu olho para as Escrituras, eu não digo como uma ordem para todos os tempos. Se fosse uma ordem, os estéreos estariam em desobediência. O que o Senhor nos deu foi o poder de fazer isso. O poder. Houve separação entre água e terra, mas tem terra junto com terra onde não tem água. O que isso significa? É que a ordenança de multiplicar é uma ordem no sentido de potencial, competência. Deus nos deu o direito de fazer isso e encher a terra. A terra está cheia ou está vazia? Então a humanidade tem cumprido isso muito bem. Então você não tem que ter filhos desenfreadamente. A outra coisa que nós podemos discutir é como que você pode fazer para administrar a quantidade de filhos que você vai ter. Isso também é sim discutível. Há coisas que agridem, ofendem a natureza de Deus, outras são relevantes, ajustáveis e que podem conduzir você. Não cai na besteira de ouvir a ideia de que você tem que ter filho desenfreado. Você não vai ter competência para tê-los. Dito isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, depois desse casal que tentou o menos pior, eles vão tentar um casamento e depois eles vão ter filhos. Tem pessoas que tardiam a ter filhos, por quê? Porque não se sentem competentes o suficiente por causa disso, insegurança, um monte de coisa que eles acham que não tem. É um ponto. E existem aqueles que são inconsequentes, que nem se preparou adequadamente, ele, a mulher, antes, durante o casamento, para poder receber esse filho, para poder orientar esse filho, para ter uma boa estrutura, um lar bem basilar. Às vezes não tem isso. O que acontece? Nos primeiros momentos do casamento, por algum tipo de inconsequência, gera-se um filho, já um casal inabilitado para o casamento, não entenderam a realidade do campo do matrimônio, assumem um filho, e enquanto estão descobrindo, realizando os seus papéis ainda, estabelecendo os seus papéis, estão amamentando e pondo para dormir. Vai deixar a desejar. Precisa ter planejamento. Existem muitos casais acidentais. Casais que casam porque querem sair do sexo. Vamos casar para a gente parar de fazer sexo fora do casamento. Casa, aí faz sexo no casamento 1 ano. Depois fica longe um do outro, se separam. E só que vem filho durante isso. Mas eu quero, de forma específica, falar da figura do pai, que hoje, nesse dia, está sendo cultuado, está sendo comemorado, está sendo aplaudido. Eu recebi das minhas filhas abraço, cartinha. Mas é um tempo em que me faz refletir sobre o que realmente, como pai, eu tenho a produzir sobre elas. E a primeira coisa que eu quero enxergar aqui, nesse versículo de número 4, do capítulo 6 de Efésios, é sobre o que o pai, e aí eu estou pegando a figura masculina, lógico que aqui está falando dos pais, o homem e a mulher. E eu vou também abranger a questão da mulher, mas que passa pelo crivo do papel do pai. Olha o que diz a primeira coisa. A primeira coisa é não provocar a ira
Ou seja, não desenvolva um cenário de guerra com seus filhos. Tem pais que são tão tardios na educação dos filhos, que quando eles querem corrigir os filhos, já passou a época da fralda, já passou a época do engatinhar, os filhos já estão grandes e agora ele toma um surto de que agora ele vai orientar os filhos, nem que seja na marra, e agora ele começa uma disputa de braço com os filhos. Filhos esse que ele negligenciou muita coisa, das quais eu vou abordar hoje, muitas coisas para quando na sua adolescência ou juventude ele achar que agora, com um laço de boiadeiro, ele vai dar conta de enxergar o seu filho no lugar. Agora ele acha que depois de todo o tempo que ele perdeu, de toda a orientação que não deu, de toda a referência que não foi, que agora, por um lapso, por um efeito da circunstância, ele vai ter agora a rédea das coisas. Não, deixa eu te dizer, a tendência é você não ter domínio daquilo que você não orientou. Se você deixar um cano vazando, a única coisa que você vai ter que usar depois é um balde. Então não ache que o seu papel de pai é num cenário de guerra. O não provocar a ira aqui é o mesmo lá de Colossenses 3:21, que é viver uma vida só de embate. Pais autoritários, que acham que o autoritarismo deles é o que mantém as rédeas das coisas. A ignorância, pais intolerantes, sem diálogo. Eles provocam mais medo nos filhos do que respeito. A prova de que você pode estar provocando mais medo no seu filho do que respeito é, na sua ausência, como que é o lar? Um pai que produz respeito dentro de casa, na ausência dele, os mandamentos do lar, através da mãe e dos filhos que estão amadurecendo, continua. Um pai autoritário, ele só tem o medo dos filhos na presença. Deixa o pai sair. Eu já ouvi de filhos falarem comigo assim: não, a minha alegria é quando meu pai viaja, a minha alegria é quando meu pai sai, a minha alegria é quando meu pai não está em casa. Você já parou para pensar que é possível a alegria de um filho saber que o pai não está em casa? É um embate, é um convívio de disputa, autoritarismo, imposições sem orientação. Vai fazer isso, por quê? Porque vai, acabou. Não tem orientação? Não tem uma recomendação? Não provoqueis a vossa ira, mas ele continua, mas criai-os na onde? Na doutrina e o que mais? Bom, a grande missão de um pai, a grande missão de um homem, pai, homem, em primeiro lugar, é ser cabeça de sua esposa, ser cabeça do lar. Eu já falei isso aqui uma vez, volto a repetir. É importante recuperar a macheza masculina. Nós vivemos um período de hipersensibilidade. Se o pai corrige o filho homem, o filho tem 17, 18 anos, ele já começa a tremer o queixinho. Se ele passa uma dificuldade na escola, no trabalho, ele já treme o queixinho querendo chorar. É necessário recuperar a macheza, o papel da masculinidade humana, que estamos vivendo uma sociedade de hipersensíveis.
Você vê nessas redes sociais, Instagram, TikTok, vê os homens que aparecem naquele trem, vê se aquilo é homem. Jovens de 16, 17, 15 anos, parece My Little Pony, cabelo colorido, fala estranha. Precisa se recuperar a macheza, porque esse homem não é o machismo, gente. A macheza, machismo é autoritarismo que existe pela insegurança do homem. A macheza não, é a identidade. Ele não fala com autoritarismo, ele tem autoridade ao falar. Ele chama para o peito a responsabilidade do lar. Ele é o para-raio, ele é a segurança dos filhos, da esposa, do lar. Todos olham para ele como a referência e o ideal a quem eles vão se apegar. É aquele cuja uma adversidade, ele coloca o filho e a esposa por trás dos ombros. Você namorado, namorada, tem intenção de namorar, casar aí, né? Se o seu pretendente não te abre uma porta do carro, não te paga uma coisa para comer, sai fora. Se agora ele não tem o cuidado de facilitar para você, depois não vai ser. Abrindo um parênteses aqui, se o teu marido não te leva um mimo, não te dá um café, não te dá um lanche, não te leva uma coisa para te agradar, esquece. Tem coisa muito errada aí. Nós vivemos uma ideia de que quando tem um lar onde tem um homem macho e uma mulher fêmea, que é raridade agora, quando nós temos assim, nós temos um homem que é tão macho, que acha que não deve dar carinho, não deve dar atenção, não deve fazer nada que agrada, ele não deve ajudar a educar os filhos, ele acha que ele não deve cuidar de filhos, que o papel dele é trazer o de comer para casa, eu pago as contas, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Está errado, também não é isso. Deixa eu te dizer, você que é pai, quer ser pai, se você não troca fralda também, você pode esperar, mulher, que se ele não começou com as coisas pequenas com você, é nas grandes que ele vai te abandonar na mão. Então o homem troca fralda também. Põe para rotar, dá banho, dá mamadeira, troca de roupinha, põe lacinho na cabelo da menininha. O homem pode fazer isso tudo e virar assim, ó, que gracinha. Então, a primeira coisa que, como na recuperação desse ideal de homem do lar, daquele que providencia aos seus, é ser cabeça. E ser cabeça está falando aonde tem a mente racional do lar. É o racional, é o lógico. Esse homem, ele precisa entender que ele é doutrinador. O pai, homem, é doutrinador. Agora eu posso abranger para você o que é ser um doutrinador. Porque tem pai crente que acha que ser doutrinador é volta e meia, quando as coisas estão ruins, pegar a Bíblia e fazer um culto no lar. Os trem dão uma meia desandada, opa, peraí, a partir de hoje nós vamos fazer um culto no lar. Porque o trem deu uma desandada. Tem pai que acha que doutrinador é isso. Aquele que volta e meia vai abrir uma Bíblia eventualmente para os filhos, para abordar indiretamente
coisas que ele não tem familiaridade com o filho para abordar diretamente. Tem pai que faz isso, pai cristão, que quer abordar uma coisa com o filho, vamos fazer um culto lá, aí vai falar desobediência, dá uma meia volta aqui, viu como é que gente não pode ser desobediente. Ele não consegue olhar nos filhos e falar assim, ó, você está sendo desobediente, e as escrituras não dizem assim. Ou o filho está tendo um comportamento que ele desaprova, que ele reconhece, que não é de um cristão, ele quer fazer abordagens por fora, marginais, e não objetivas. Aí o pai acha que vai doutrinar os filhos, eventualmente, de vez em quando, ou fazendo determinados propósitos, de culto em casa, que dura 1 mês, 2 meses, 6 meses, aí para, aí dá ruim de novo, tem que voltar com esse negócio, vamos voltar a fazer o culto no lar aqui, volta aqui. Qual é a melhor forma de um doutrinador? Qual que é a principal estrutura de um doutrinador? Paulo vai dizer assim, o que me vistes, ouvistes e veste, isso façais. O autor aos Hebreus chega a dizer acerca do pastor para imitar a fé dos tais. Você começa a entender coisas que são referência na postura. Aí, chegando um pouco mais para trás, na figura do Senhor Jesus, o autor aos Hebreus chega a dizer o seguinte, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, dentro dessa estrutura chamada igreja, qual é o ministro mais perto que se tem de um lar? Isso era tão importante que na carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do 11, 12, 13 e 14, dentro desse, vai falar da ceia, vai falar dos dons espirituais. Aí no capítulo 14, que está falando do culto, chega a dizer o seguinte, assim, ó mulher, se você... tinha alguns problemas acontecendo dentro da congregação, que elas estavam só questionando, falaram assim, faz o seguinte, chega em casa, pergunta essas questões para o seu marido. Olha que papel tinha o marido. Ele era aquele que ia dar respostas. Então, como que um pai é doutrinador? Se ele é o primeiro pastor que o lar pode encontrar, ele se enquadra em Coríntios 12, 13, melhor dizendo, que diz que é para imitar a fé dos tais. Entenda uma coisa, você que é pai, você que é o homem, o pai, o macho da casa, você precisa ser a fé que você tanto quer entre os seus familiares. Não interessa quanta Bíblia você vai abrir para os seus filhos. Não interessa. O que interessa é o quanto de Bíblia ele vai ver em você. Não interessa quantos estudos, culto no lar, na sua casa, 2, 3 horas, por mais que você tente isso, não interessa. A grande questão é o que sempre permeou a igreja antes da edição bíblica. Sabe qual que era? A tradição oral. A tradição oral, ela carregava um segundo elemento, que era a tradição comportamental. O que eles falavam era reproduzido na maneira de viver. Então, um pai não pode mentir. Um pai não pode mentir. Um pai não pode ser um escarnecedor. Um pai não pode ser uma pessoa relapsa, sem objetividade, sem cumprimento da palavra. Um pai, um homem, ele tem que falar e tem que cumprir o que disse. Nem que isso resulte em prejuízos a ele e a outros. Um sim de um pai tem que ser sim,
E um não de um pai tem que ser não. Um pai tem que saber falar sim na hora que é possível falar sim. E onde que entra as guerras? Tem pai que por ignorância, por dureza, em momentos que ele poderia falar sim para o seu filho, para a sua filha, e fala não. Por que não? Por que não? Por que não? Porque eu não quero. Isso é autoritarismo. E um pai tem que saber falar não, porque tem aqueles que não são autoritários, mas são relaxados. Fala sim para tudo. Pai, eu posso pular na piscina? Pode, meu filho. Pai, eu posso fazer uma bomba? Pode, meu filho. Pai, eu posso matar? Não sei. Pode matar quem você quiser. Ele nem presta atenção nos filhos. Ele só fala, vai lá, vai. Pais que chegam com a desculpa de que estão cansados. Já viu? Chega, ele não quer saber de nada e nem de ninguém, eu estou cansado. Mas tem, não, eu estou cansado, não me enche a cabeça não. O filho quer falar uma coisa, ai meu filho, não vem com essa agora não, pelo amor de Deus, eu estou muito cansado. Está cansado? Eu ia falar, vai pescar, mas não, vai ouvir seus filhos. Se não quisesse, não tivesse casado. O seu cansaço não é justificativa para negligenciar a atenção dos seus filhos. Deixa eu só te falar uma coisa. A minha filha mais nova tem 13 anos. Você sabe o que é 13 anos? Ao tempo que passou, ela não usa mais fralda, ela não usa mais bico, ela cresceu. E sabe quanto tempo foi isso? Assim. Agora pensa quantos anos tem os seus filhos. Vê quantos cansaços te impediram num relacionamento com o seu filho. Não, pastor, é porque eu trabalho o dia todo, eu tenho que manter a casa, as coisas estão difíceis, as coisas estão caras, não interessa. Não interessa. Você não pode justificar a negligência com seus filhos, porque você está trabalhando demais, porque você tem que pagar conta demais, porque as coisas estão caras, ou porque as coisas estão assim. Vai para o joelho, peça fôlego a Deus, porque o seu papel é com seus filhos, e isso lhe será cobrado, e naquele dia diante de Deus, não tem trabalho, não tem dinheiro que você tinha que buscar, não tem conta que você tinha que pagar, tudo ali naquele dia não vai existir mais, só um pai negligente diante de um Deus severo. Então você que é pai, os pais novinhos aí, os que vão ser pai, os que já são pai velho, saiba de uma coisa, você precisa ter tempo com seus filhos. Precisa ter tempo, cansado ou não, pescando ou não, doendo ou não, não interessa. É a missão do pai. É a missão do pai. E é tempo com qualidade, né? Obrigatoriedade, é qualidade, interesse, objetivo. Essas coisas que eu estou te falando, não é para aprisionar você em uma responsabilidade, é para que você tivesse consciência da responsabilidade. Um pai tem que ter anseio, desejo, prazer, vontade de propiciar momentos com os seus filhos. Momento para falar de coisas espirituais, momento para se divertir, momento para falar da vida. Pergunto, qual a última vez que você perguntou os seus filhos como é que foram um dia na escola? Quantas vezes você pergunta para ele, como é que foi? Como é que está? Um dia eu parei o meu carro na porta da escola, vi que minha filha entrou, aí quando chegou em casa, eu falei assim, ô Luísa,
Eu vi que a menininha lá não cumprimentou você, que ela não era amiguinha sua, o que aconteceu? Vocês estão distantes? Ah, não, ela estava meio assim comigo e tal. Tem que saber, tem que ter interesse. É a vida do seu filho. Conheça os amigos. Converse com eles. Conheça eles. Procure saber o que seus filhos gostam. Eu duvido que você sabe dizer qual que é o desenho animado que seu filho gosta, o filme, a série, o que ele gosta, qual que é a cor dele. O que chateia o seu filho? Qual é o estilo de música que ele gosta? O que ele vê? O que ele ouve? O que ele está fazendo nas redes sociais? Esse é o papel do pai. Esse é o papel do pai. Como doutrinador, ele é o exemplo. Exemplo. Como ele trata a esposa, aí os filhos vão olhar, ó, como é que trata a mamãe, faz isso para a mamãe, beija a mamãe, cheira a mamãe, abraça a mamãe, conversa com a mamãe, quando eu casar eu quero um marido assim. Qual que é o padrão que as minhas filhas vai ter de um homem para ela? O carinha com cara de poodle do TikTok? Qual é o padrão? O seu rapazinho aí, o seu filho, homem, vai ver o pai, e vai ver o pai que respeita a esposa, que cuida do lar, que supre o lar, que ama os filhos. Eu quero ser um pai assim. Qual é o padrão? Os pais precisam entender que eles estão em uma guerra cultural, em que existe 1 milhão de agentes extorquindo o intelecto do seu filho, estão roubando a juventude dos seus filhos, e os pais estão trabalhando, estão fazendo hora extra para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Eles não têm familiaridade, não têm empatia com a realidade do filho. Ele não vive próximo, ele não sabe quem é o filho, ele não sabe do que o filho está vivendo, quais são as frustrações, as angústias. Ele não relaciona, não relata. E eu não estou falando de filho velho, aquele que você vai sentar numa mesa para conversar com ele. É do filho pequeno que começa lá embaixo. E para esse você precisa ser exemplo na doutrina. Na doutrina, o que é na doutrina? Na vida cristã, é um homem que congrega? É um homem que puxa o lar ou tem que ser puxado? Imagina um lar onde a esposa fica assim, vão bem para a igreja, vão bem para a igreja. Ele, eu não vou hoje não, com aquela pança, domingo à tarde, sei lá. Vamos, tem que puxar. Esse homem é o cabeça do lar. É ele. Olha que tragédia. Se chamar para orar, é o primeiro a ficar abrindo a boca. Se chamar para ler a Bíblia. Essa tragédia é que é o homem. Não tem bom testemunho, mente. Não fala a verdade. Ser exemplo na doutrina. E olha, é isso. Se você olhar para o seu lar e todas as coisas que vêm sobre o seu lar, pode vir coisas que você não esperava. É comum, é natural que venham inúmeras adversidades, mas que não venham pela sua negligência. O homem doutrinador é o que puxa o lar, é o que chama a responsabilidade. É o que põe os filhos para cima, é que põe a esposa para cima, é que traz todo mundo no braço. E não com autoritarismo, com autoridade.
exemplo na doutrina, no conhecimento da palavra, na vivência da palavra, na postura como homem. Para a filha mulher é o ideal de marido, para o filho homem é o ideal de homem que ele quer ser no futuro. E ele também tem que criar os filhos na doutrina e na admoestação, na correção. Não negligencie a correção aos filhos. Correção é diferente de você derramar ira sobre filhos. Disciplina. O mesmo pai que acolhe os filhos, que diverte com os filhos, que brinca com os filhos, que convive com os filhos, que conhecem a vida do seu filho, tem amizade com seus filhos, brinca, os ama, os abraça, é o mesmo pai que vai dar neles disciplina. Tem pais que não sabem o equilíbrio dessas coisas. Ou ele é um pai altamente severo na sua ignorância, prepotente, arrogante, altivo, distante do filho. E tem aquele que é relapso, desatento, frouxo. Eles não sabem o equilíbrio. Como que um pai pode ser o mesmo que abraça, o mesmo que beija, que olha os filhos nos olhos e fala assim, eu te amo. Eu devo falar isso umas 10 vezes e ouvir isso umas 10 vezes por dia das minhas filhas. O tempo todo. Beleza, me abraça e fica assim, pai, como eu te amo, eu também te amo, meu filho. Mas pergunta a ela se eu deixo de dar ela disciplina. Deixo de dar disciplina, Luiz? Não? Mas eu falo que eu te amo? Muito ou pouco? Muito. Porque tem que ter disciplina. Se alguém ama, e isso aqui é doutrina bíblica em Hebreus, se alguém ama, se o pai ama, ele vai disciplinar o filho que ama. O filho errou, disciplina. O que em Provérbios é chamado de vara. Eu não negligencio a vara como correção, sabe aquela que o seu pai, a sua mãe, na minha época até o diretor da escola usava, não sei se você lembra disso, que eu já levei correção de diretor na escola nas pernas, e meu pai falava, se apanhar do diretor na escola, chegar em casa você apanha de novo. Sabe essa vara? Ela é bíblica e ela existe. Só que há mecanismos que você pode trabalhar e talvez você nunca usar. Nunca precisei dar uma varada nas pernas das minhas filhas. Mas elas sempre ouviram, eu sempre contei até 3. Eu dei uma ordem, precisava cumprir. Eu falava 1, 2. Sabe o que acontecia no 3? Você sabe? Nem eu, porque nunca chegou. Nunca chegou no 3. E se chegasse no 3, seria uma prova de que eu as amava. Toda a minha severidade com os meus filhos. Estava deixando a Eduarda num lugar com os amigos, eu falei assim, vai chegar tal hora. Não, pai, vai chegar cedo e tal, não sei o quê. Falei, você não confia em mim? Não pode. Confio em você. Eu não confio nas pessoas que estão lá, nunca as vi. E eu disse uma frase para ela assim, toda essa minha incisão com você é para cumprir o papel que eu fui chamado sobre a sua vida, queira você ou não. E eu irei cumprir o meu papel. Há momentos que o pai pode ceder? Pode. Desde que ele compreenda os fatos e sinta segurança. Mas desde pequeno, o lar precisa ter um homem que seja admoestador. Admoestador. Vá aqui comigo em Hebreus.
capítulo de número 12. Olha o verso de número 7 em diante, diz assim, Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não? Então ele está fazendo um paralelo sobre a nossa filiação para com Deus e a forma que ele vai nos corrigir, dizendo assim, olha, se vocês suportarem essa correção, isso é sinal de que vocês entendem isso, que o pai corrige o filho. Qual pai que não corrigiria o filho? Verso de número 8. Mas se estáis sem o quê? Disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não? Olha para mim, pai, se você não dá disciplina no seu filho, você está tratando ele como um bastardo. O que é um bastardo? É um filho desqualificado, alguém que não faz parte da família. Tem que ter disciplina. Filhos têm que ter responsabilidades. Pais têm que, desde cedo, cobrar responsabilidades dos filhos. Lá precisa ter ordem. O filho precisa estar no domínio dos pais. Olha, me impressiona esta geração, porque tem filhos que não estão no domínio dos pais. Os filhos parecem o Tasmania. Lembra do Tasmania? Vocês lembram? O menino é incontrolável. E o pai está assim, menino, fica quieto. Esse menino não tem jeito, né? O menino já destruiu meio mundo. Assim, é esse cara que vai doutrinar esse menino para a vida. Esse menino não tem limite no lar. Ele vai ter limite no mundo? É difícil, talvez você... Tem filhos que são hiperativos, tem filhos que talvez têm algum grau de alguma coisa que precisa ser cuidada. É possível, sim. O que tem que fazer? O filho é incontrolável, não tem jeito. Especialista, nós vamos arrumar um jeito. Sossega leão nesse menino. Alguma coisa vai parar esse menino. Os pais buscar orientação, saber, olha, o seu filho tem um grau de alguma coisa e ele precisa ser tratado assim, assim, assado. Vai ler, vai estudar, vai entender como cuidar do filho, o que fazer com um filho que não fica quieto. Compre material, leia, sabe? Sai do futebol, sai do joguinho do celular, sai do Instagram, sai do filminho e vai ler como pegar o seu filho que está talvez descontrolado, vai entender o que está acontecendo, como fazer, o que fazer. Procure ouvir especialistas, pessoas, mas entenda o seu papel, pai. Ele precisa ouvir a sua voz como uma voz de autoridade. A voz de autoridade. Então, se você não tem disciplina, não dá disciplina aos filhos, você não está cuidando dele como filho. Verso de número 9 de Hebreus 12. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aí ele começa a falar um paralelo. Olha, você não suportava o seu pai e assim o reverenciava, quanto mais a Deus. Mas entenda, tem pai que não disciplina os filhos, com medo dos filhos ficar... Sabe o papai que não foi preparado para a vida? Aquele papai que antes de ser papai era um jovem fraco, frágil, não conseguia resolver os problemas da vida, tremia nas bases,
num dia de prova, chorava no primeiro emprego, aí foi casar, não dava, ficava com medo, deu até dor de barriga. Aí ele vai ser agora pai, aí ele tem medo de magoar o filhinho, não quer que o filhinho fique triste com ele. Aí ele dá o PlayStation não sei quanto para o filho, ele faz tudo que o filho pede. O filho aí o filho cresce, sabe o que acontece? Enfia na dívida. Sabe quem aparece lá? Chapolin Colorado? Não, o pai. O pai vai pagar a dívida do filho lá. Comprou, não conseguiu pagar. Meu nome vai para o SPC. Eu estou devendo isso. O pai, o filho, depois de velho, casado, ele paga coisa para o filho. Como pode isso? E quando diz, o homem vai casar, deixa pai e quem? Não tem que deixar? Não. Tem filhos que casam e vão para dentro da casa do pai. Se minha filha arrumar um marido para morar dentro da minha casa, eu dou nele uma sapatada. Você está louco? Você não vai casar aqui não. Perdeu o juízo. Se eu tivesse um filho homem, eu vou casar, então vai. Aí daqui a pouco estou trazendo mulher. Não, rodou. Vai pela janela. Se a porta estiver fechada. Perderam o juízo. Famílias fracas, homens que não sabem lidar com a vida, não sabem educar os filhos, o pai não soube educar o filho não vai saber educar o filho dele, é uma desconstrução total e absoluta. Por quê? Às vezes medo de perder o filho, medo de chatear o filho. O texto está dizendo aqui, assim, os pais nos corrigiram, mesmo assim nós não reverenciamos eles. Meu pai foi um homem disciplinador, e eu o respeitava e reverenciava. Agora, se você for um homem frouxo, você não tem a reverência do seu filho. Tem filhos montando no lombo do pai, fazendo do pescoço do pai puleiro. Precisa ter disciplina. Se você quer ser um bom pai, você pode ter recebido cartinha, bilhetinho, troféu, sei lá, fogo de artifício, sabe, carro alegórico na rua por você, não tem problema. A grande questão é, quando você faz uma leitura, você tem dado disciplina para o seu filho, para o formá-lo como um homem, como uma mulher, como uma pessoa, como um servo de Deus? Amanhã, na sua falta, foi introduzido nele valores. Você agregou nele um legado. Tem pais cristãos que talvez no dia de hoje receberam um parabéns empurrado, porque não foram morais o suficiente para com seus filhos. Não foram santificadores. Foram perversos. E hoje tem que receber talvez um presente patético, um momento patético, do filho dar aquele abraço xoxo, dá um negocinho, parabéns papai, aquele tapinha de vereador no ombro, sabe? Legado, a família, o seio da igreja é a família, homens, mulheres e filhos criados debaixo de doutrina e disciplina, e isso reflete em muito amor. Você pai que está com bebê, criancinha no colo, você pai que está com seu filho jovem, adolescente, adulto, aprenda uma coisa, você deve ou deveria pegar o seu filho, sair para conversar com ele, tomar sorvete, ter momentos a sós. Olha, eu procuro toda semana, estou com a minha filha em casa, vamos ver um filme, vamos comer um sorvete, vamos comer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa junto, saia com ele, sem a mãe, sem outro irmão, vamos nós dois, cria particularidades com cada filho e pessoalize a sua relação com os seus filhos. Para de sair só coletivo. Vai sair? Sai eu, João, o 01, 02, 03, todo mundo junto. Toda vez. Não, peraí, não, hoje eu quero sair aqui, ó, vamos sair nós dois. Hoje é nosso final de semana. Nós vamos aonde? Não sei, nós vamos num parque, nós vamos andar de bicicleta, só eu e você.
E os outros? Deixa os outros lá, depois a gente marca um dia. Pessoaliza, conversa, tenha momentos pessoais, converse com seus filhos, tenha relacionamento com eles, intimidade. Às vezes eu estou em lugares com minhas filhas, eu olho para elas, elas olham para mim, a gente já comunica com o olho. Tenha momentos, brinque, tenha situações que vocês vão rir, vão divertir, pessoalize. Seu filho vai se abrir, vai conversar com você, vai falar das angústias, sabe? O maior prazer para um pai é quando o filho tem capacidade de expor tudo aquilo que ele está sentindo, as angústias, sabe? Sem ser um diálogo de julgamento, mas de entendê-lo. Os pais estão perdendo. Como eu disse, tem que ter disciplina, tem que ter doutrina, tem que ter orientação, e tudo isso também parte pela uma vida em pessoalização. Você precisa ter vida pessoal com eles, conversar, entender, brincar, divertir, orar, tudo junto. Aí você vai ser pai. Agora deixa eu só te dizer uma coisa, isso demanda tempo. E é tempo mesmo. Se você pensa em ser pai, aí eu abro, se você pensa em ser mãe, e você não tem tempo para isso, não tenha filhos. Ou melhor, não case. Se você acha que o filho vai ser uma fatia do seu dia lá, não, esquece. O filho não é uma fatia do dia. O filho é alguém que você precisa viver com ele, conviver com ele, emanar instruções o tempo todo. É maravilhoso quando a minha filha fala assim: pai, tira uma dúvida. Ela fez isso no caminho para cá. Está vindo para cá? Pai, tira uma dúvida. É maravilhoso. Só que os filhos hoje estão buscando tirar dúvida em outra fonte. Aí quando chega em casa, os pais expõem: ah, pai, o senhor não sabe de nada, não é assim mais não. Porque o pai não é mais fonte de orientação. Nós sabemos em Provérbios que diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, que ao crescer não se desviará dele. O que é ensinar no caminho? É os filhos verem nos pais, e nesse contexto, no pai, na figura paterna, o orientador da fé. Então eu faço algumas perguntas e vocês pais hoje se respondem. Qual o tempo que você tira com seus filhos? Não sabe a comida que gosta? Não sabe o que ele diverte? Quem são os amigos? O que está angustiando? Qual o tempo que você tem com eles? Ensina-o no caminho que deve andar. Se você aí, jovem, quer ser marido, entenda que você também precisa ser pai. Então, se você está pensando em casar, você tem que pensar em ter filho, sim. E se você está pensando em casar e não ter filho, não entra numa roubada dessa. Vai fazer outra coisa, vira costureiro, vai tentar fazer uma coisa lá nos Médicos Sem Fronteira, lá na África. Esquece esse negócio de casamento, porque casamento é para quem quer ter filhos, gente. Não existe esse trem, você ter um casamento e não querer ter filhos. E por que não existe? Porque é o mover natural. Você não sabe qual que é o vácuo emocional que uma vida inteira sem filhos num casamento vai produzir. O prejuízo que vai dar em um ou outro que teve que ceder ao capricho de alguém que não queria. Então, casamento não pode ficar voltado aos interesses individuais. Casamento é um interesse coletivo, não individual. É alguém que está casando com outro para produzir na vida desse outro. E sabendo que depois, com esse outro, vai produzir outra vida em que eles vão se dedicar. Tantas quanto eles quiserem que tenha.
que eles quiserem que tenha. Isso é importante. Você não precisa ser pai de filhos desenfreados. Uma vez eu vi uma situação, sabe o que eu vi? Eu estava na rua, um crente foi num bar e pediu uma Coca-Cola. Esse crente, ele tem 7 filhos. Ele abriu uma Coca-Cola e estava assim, ó. Ele não tinha dinheiro para levar uma Coca para a família, mas ele estava olhando, ele queria uma Coca. O que ele fez? Não, essa Coca aqui não vai dar uma... Vou ter que um dosador na boca de cada passarinho. Ele meteu aquela Coca deve ter queimado o nariz, o olho dele. Bebeu que de um jeito para ir embora. Eu falei assim, olha para você ver. Ele tem 7 crias. Ele não tem condição de dar uma Coca para os filhos. Para que foi ter 7? Mas você vai sempre ouvir alguém que já tem os filhos criados falando como você deve ter os seus. Realidade. É realidade. Os fatos falam mais do que qualquer coisa. Eu optei por ter 2 filhas, porque eu pensei, quero ter filhos jovens, para que eu possa partilhar de bastante tempo com elas, não ter uma distância de geração muito grande, quero poder ter tempo de qualidade com cada um. Pensei, vou ter 2 filhos no máximo. E assim foi. Você precisa entender o seu papel desde já. Você, pai, que seu filho já é criado, sabe? O pai que tem o filho na adolescência, na juventude, ou que já está na beira de casar, está casando. Você que tem o pai, você que é pai de menina, e já tem um gavião, sabe? Um gavião com um tupete. Esse é o próximo cara que vai cuidar da sua filha pelo resto da vida dela. Se você não teve tempo até agora, recupera, senta com ela. Ah, minha filha já tem 12, 15, 16, 20 anos, não interessa. Chama ela, se você não tem um carro, pega um Uber, vai parar num shopping, vai parar num monte, vai para qualquer lugar, começa uma reconstrução ali. Olha, eu preciso recuperar valores aqui. Pega desde o começo, senta, conversa, pega uma relação, não interessa o que foi até agora, você pode reconstruir isso, sabe? Aí você não vai ficar assim, vivendo o momento do Dia dos Pais, lá, recebendo a cartinha, oh, que bonitinho, tal, se não é uma coisa real. Se as minhas filhas não me dessem nada hoje, entendam, eu sou plenamente presenteado. Eu olho para elas, eu não preciso de uma data do ano me dizendo que eu sou um bom pai. Eu não preciso disso. Eu olho para elas e quando eu vejo meninas obedientes que respeitam o pai e a mãe, cumprem as suas obrigações, servem a Deus, obedecem à autoridade minha, eu já sou presenteado 365 dias do ano. Não preciso de presente, não preciso de camisa, não preciso de festa, não preciso de nada disso. Tem o Dia das Mães também, não sei se já passou, se vai vir, já passou, né? Já passou? Foi em maio, né? É a mesma coisa. É a segunda maior festa do ano. Os shoppings lotados. Hoje eu fui comprar uma comida no restaurante para comer lá em casa, eu passei só fila, mas fila desembolada. Eu achei que estava dando vacina contra a Covid. Era fila. Como eu tinha pedido a comida antecipado, eu passei todo metido, furando fila, fui lá, busquei minha comida, saí, mas tinha fila no quarteirão. E quem estava fazendo fila no quarteirão? Os filhos para os pais. Assim como no Dia das Mães. E agora vai um recado para os filhos que querem presentear os seus pais, que hoje deu cartinha, deu bilhetinho, deu presentinho, comprou camisa com dinheiro da mãe, sabe?
Um recadinho básico para esses filhos. Efésios, novamente. Capítulo de número 6. Verso de número 1. Efésios 6:1 diz assim: vós filhos, sede o quê? Aos vossos pais no Senhor, porque isso é o quê? Justo. Pais, servos de Deus, pais que andam num caminho do Senhor, a orientação sempre é para o bem dos filhos. Até o incrédulo, em sua ignorância, deseja o bem para o seu filho. Quanto mais os pais cristãos. Então, filho, você jovem, você adolescente, sabe, os adolescentes que é cheio de si mesmo, que sabe, acha que conhece a vida toda, mas não sabe como que coloca o forro da cama. Não sabe embutir o forro da cama, mas sabe resolver os problemas do mundo. Filhos, vocês precisam aprender a ser obedientes aos vossos pais. Os pais estão certos em tudo? Não, sempre, tão pouco estão sempre certos. Mas entenda uma coisa, tudo que o teu pai e a tua mãe está fazendo e lhe dando é para o seu bem. Talvez você não compreenda hoje, mas vai por mim, saiba de uma coisa, o seu pai e a sua mãe que hoje te corrige, olha para trás e diz assim, se eu tivesse ouvido a minha mãe nisso e naquilo outro. Se você tivesse dado atenção, os ouvidos. Então, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, é tudo uma questão de sobrevivência eterna. Talvez você aí tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos que seja, acha que sabe tudo, você não sabe. Só para você ter ideia, existe um mundo 6.000 anos antes de você, e pode ter certeza, quando você morrer, se Jesus não voltar, vai ter um mundo depois de você, então você não sabe nada. Você não sabe nada. Tem filho que começa a trabalhar, tem um dinheirinho, acha que já é alguma coisa. Tem uma frase que diz assim, você quer conhecer alguém? Dê poder para ele. O primeiro salário. Olha, menor aprendiz, mês salário, não paga nem a conta da água, com os descontos. Tudo mentira. O que é isso? Meu salário. Agora eu sou dono do meu nariz. E o nariz escorrendo. Faz sentido isso? Obedeça o seu pai. Obedeça a tua mãe. Vai por mim. Será bom. Você não precisa entender agora. Se eles são crentes, melhor ainda. Se eles tem uma relativa atenção às Escrituras, é melhor do que nada. Se atente às coisas que eles estão dizendo, as orientações, em determinado momento, severos demais, eles podem extrapolar em determinados momentos, são humanos, vão cometer erros, vão agir severamente demais em um momento, cederão demais em outro, este relativismo do papel deles vai acontecer porque são humanos, mas filhos, atentam, porque olha o que diz o segundo versículo que vai falar dessa obediência como honra, versículo 2, honra teu pai, tua mãe, que te é o primeiro mandamento como promessa, para que vades e viva muito tempo sobre a terra. Entenda que o versículo 2 está pautado nos 10 mandamentos, que foi o primeiro mandamento estabelecido por Deus. Deus escreveu isso, dizendo assim, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, que é o mesmo que o obedecer, porque você vai ir bem. Você vai ir bem, e melhor do que isso, além de ir bem, você vai viver muito. Esse muito é abundante. Não é só de dias,
é abundante. Enquanto você estiver entre os homens, a sua obediência vai refletir em uma vida farta. Se você consultar na história, homens que foram obedientes ao pai e à mãe, foram grandes homens. Veja quem é que foi, por exemplo, George Washington. Veja quem foi os grandes homens na história, grandes construtores, inventores, sabe, pessoas que mudaram a sua geração, foram pessoas que ouviram a doutrina, grandes homens de Deus que ouviram a doutrina e respeitaram o pai e a mãe, homens que mudaram a sua geração, porque foram obedientes a pai e mãe, viveram abundantemente. Se você jovem, adolescente, criança que está aqui, se você obedecer o teu pai e tua mãe, você não vai ser aquela menina grávida de 15 anos. Se você obedecer seu pai e sua mãe, você não vai ser aquele cara lá que fica desempregado à toa o dia todo. Você não terá uma vida fraca, frágil. Faça os teus filhos produzirem, pais. Põe eles para trabalhar. Como é que um filho de 12, 13 anos não produz? Porque o estatuto da criança e do adolescente. Manda vir alguém do estatuto vir cá e pôr comida no seu prato. Minhas filhas têm que limpar a casa, têm que arrumar coisa, ajuda a mãe dela, me ajuda. Todo mundo tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Se seu filho tem 15 anos e não arruma a cama dele, a culpa é sua de quem ele vai se tornar. Chegou da escola, fez para casa, o que mais tem para fazer? O celular. Poxa, o bendito do celular. Não ajuda nada? Não lava uma vasilha? Pergunta o que a minha filha estava fazendo antes de vir para cá. Não lava uma vasilha? Não arruma um quarto? Não passa um pano? Não faz nada? Honra, filho, honra teu pai e tua mãe, obedeça, cumpra a palavra de Deus para que você não vá mal, e vai por mim. Sabe esse funk que você vê aqui no Parque São João com 3.000 pessoas, 4.000 pessoas? Vai ver quem são os que estão lá, adolescentes. Muitos daquelas danças e movimentos têm filho de crente que está apreciando. Sabe por quê? Falta de referência, disciplina, evangelho, doutrina. Um dia que estourou uma bomba perto da minha casa com esse negócio aí do baile funk, você não via um adulto, 13, 14. Um dia eu acordei 5 horas da manhã com barulho, e quando eu fui ver, tinha crianças de 12, 13 anos, quase seminuas. Deixa eu te falar uma coisa, você filho, tem filho aí que está com 12, 11, 13, 15, 16, 20 anos, doido pela independência. Quando eu for independente, sabe, os filhos falam assim, eu quero morar sozinho. Quero morar sozinho. Você deixa sozinho de manhã, chega à noite, a casa está do mesmo jeito. É esse que quer morar sozinho. Ele não conseguiu fazer o miojo. É esse que é o que vai morar sozinho. É esse que vai cuidar da vida dele. Passou a roupa? Não. Arrumou a cama? Não. Mas não sei que vai morar sozinho? Esses mesmo que, sabe, que ficam apreciando a vida dos outros. O Joãozinho, aos 19 anos, ele já estava morando sozinho, ele arrumou uma escola não sei na onde, estava estudando, trabalhando. Eu vou ser que nem Joãozinho, quando eu tiver meus 19 anos, mas você me espera, eu vou pôr minha trouxa no ombro, vou ganhar esse mundo. Tem menina também que é assim, minha mãe não me deixa namorar, minha mãe não me deixa fazer, deixa eu virar de maior. Quando eu tiver 17 anos, 12 meses e um dia, ela vai ver.
E quando você vai descobrir? Nada, porque durante seus 18 anos não fez nada que presta. Honra teu pai e tua mãe, filha de crente, você precisa ser crente. O mundo vai te tragar. O pai que não está dando disciplina e doutrina para os filhos, vai ver a morte dos seus filhos. Os filhos que não estão obedecendo o pai serão tragados. Voltem os olhos para isso. Eu tenho um compromisso diante de Deus, que ainda que eu fira toda a minha carne, vou criar as minhas filhas na disciplina, na doutrina e no amor. Elas terão o meu afeto, elas terão o meu abraço, elas terão a minha vida. Mas elas terão a doutrina, elas terão severidade, elas terão ensino.